Police.com, nós temos matéria trazendo aí, então, atualizações sobre um assunto que vem mexendo com a população brasileira e também que volta à tona outra discussão, que é a questão do vicaricídio, e a gente vai te explicar agora o que acontece. Nós estamos com a nossa matéria no site, um caso que aconteceu lá em São Paulo, nesse último fim de semana, no domingo, Dia dos Pais. O pai matou as filhas de 3 e 5 anos de idade por conta de ciúmes da sua ex-companheira. De acordo, então, com a matéria da Gabriele Gonçalves, ele teve a prisão convertida em preventiva. Nós estamos falando do Breno de Souza Castro, de 24 anos. A Justiça de São Paulo converteu a prisão preventiva dele. Ele acabou confessando ele ter estrangulado e matado as próprias filhas, 2 meninas de 3 e 5 anos de idade. Esse caso aconteceu no bairro Cidade Dutra, na zona sul de São Paulo. O Breno, ele acabou passando por audiência de custódia nessa segunda-feira. O homem procurou o 48º Distrito Policial da Cidade Dutra na manhã de domingo, Dia dos Pais, e disse que matou as 2 crianças estranguladas. Ele informou aos policiais a localização do próprio carro, no qual deixou os corpos de Isis Helena Alves de Souza, de 3 anos, e de Laís Heloísa Alves de Souza, de 5 anos de idade. Uma foto do suspeito que foi obtida pelo Metrópolis mostra que ele tem tatuado no peito o nome de uma das 2 filhas. Breno de Souza Castro foi preso em flagrante por duplo homicídio qualificado e violência doméstica. Segundo a apuração do Metrópolis, ele cometeu o crime após ver foto da ex-companheira, mãe das meninas, com amigas. Também temos ali que um vídeo mostra o momento em que o pai das crianças estaciona o carro em uma via pública. Um vídeo mostra o momento em que Breno para o carro. O veículo foi mais tarde localizado pela polícia e as imagens mostram o vidro traseiro quebrado e o airbag acionado. Aqui nós temos um resumo do que aconteceu, né? O Breno procurou a delegacia às 6 horas da manhã de domingo, Dia dos Pais, e relatou que matou as 2 filhas estranguladas. Ele informou aos policiais a localização do carro no qual deixou os corpos das crianças. Ao mesmo tempo, a mãe das crianças procurava pelas filhas, tendo acionado a polícia militar. Ela foi orientada a comparecer à delegacia, onde soube da morte das 2 filhas. Em depoimento, a mulher disse que manteve um relacionamento de cerca de 8 anos com o investigado, com quem teve 2 filhas. Em março, eles se separaram, mas Breno não aceitava o término. Desde a separação, a mãe do investigado buscava as meninas para que elas passassem os finais de semana com o pai, como aconteceu na última sexta-feira. Na tarde de sábado, com as crianças em casa, Breno viu em uma rede social uma foto da ex-companheira com amigas. Em seguida, ele mandou mensagem à mulher dizendo que ela nunca mais veria as filhas. A família, Breno disse que levaria as meninas ao Museu do Ipiranga, também na Zona Sul Paulista, e saiu com elas de carro. Quando foi questionado por familiares sobre o seu paradeiro, o homem respondeu que mataria as meninas e tiraria a própria vida em seguida. A mãe das crianças passou a noite na casa do ex-companheiro, aguardando notícias até ser informada pela polícia que Breno e as meninas haviam sido localizados. O homem foi preso em flagrante e indiciado por homicídio com 4 qualificadoras, por asfixia, motivo fútil contra menor de 14 anos e mediante recurso que dificulta a defesa da vítima. Ele também é acusado de violência doméstica pelo histórico relatado pela ex-companheira. A autoridade policial descartou o pagamento de fiança e a possibilidade de liberdade provisória. Por se tratar de crime hediondo, o vicaricídio, importante a gente trazer aqui a lembrança que o vicaricídio é um projeto de lei que foi aprovado no começo desse ano pelo Congresso Nacional, foi sancionado pelo presidente Lula. Eu acho que você vai lembrar que o caso que aconteceu no interior de Goiás, onde nós tivemos um secretário de Estado, ele trabalhava na prefeitura, ele matou os 2 filhos e depois ele cometeu suicídio, fez uma publicação nas redes sociais, onde alegou que a companheira teria o traído e com isso ele acabou cometendo esse crime. O vicaricídio é o crime que ele é feito para atingir a mulher, ali pelos ascendentes, descendentes, assim, principalmente, né, a gente vê diversos casos onde os companheiros acabam matando os filhos para poder atingir a mulher, assim como o caso que aconteceu no interior de Goiás, mais ou menos parecido com o caso que aconteceu agora lá em São Paulo, esse do Breno, que matou as 2 filhas
para poder atingir a sua ex-companheira. Segundo o depoimento da mulher à polícia, ele não aceitava o fim do relacionamento que acabou em março após 8 anos de agressões e traições. Ele também é investigado por violência doméstica. É importante, né, nós que somos mulheres, a gente precisa se proteger. Hoje existem diversos números para a gente poder fazer denúncias. Nós temos o Disque 100, temos o 190 e temos o atendimento à mulher, que é pelo número 180. É muito importante que a gente faça denúncia. Nesse caso, a ex-companheira sofria violência doméstica. De acordo com as investigações da polícia, ela não chegou a fazer nenhum tipo de registro, mas é muito importante que a gente faça boletim de ocorrência, se está sofrendo qualquer tipo de violência, seja ela física, seja ela mental, psicológica, é importante que se faça a denúncia para que a gente não chegue a esse ponto que a gente está vendo agora, de a gente ver 2 crianças sendo mortas pelo próprio pai para poder atingir uma ex-companheira. Então, se você está sofrendo violência ou conhece alguém que está sofrendo violência doméstica, psicológica, qualquer tipo de violência, denuncie. Tem o número 180, 190 e o Disque 100. A denúncia, ela é anônima, ninguém vai saber que você ligou, que isso aconteceu, mas é muito importante que a justiça saiba. A gente sabe que muitas vezes ela falha, mas outras ela pode sim salvar, como poderia ter sido feito com essas 2 crianças, poderiam ter sido salvas. Em contraponto, o governo